aqui nesta manhã, especialmente depois, né, de 4 belas palestras, e a gente encerrar esse momento. Estava dizendo ao pastor Martinho, né, como não repetir alguma coisa, mas eu vou tentar não repetir. A gente vai realmente tentar mostrar na prática, no nosso dia a dia, porque muitas coisas que a gente fala, que vocês ouviram, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes, mas a nossa grande dificuldade muitas vezes é de colocar isso lá na base. A grande dificuldade é colocar aquilo lá na prática, no nosso dia a dia. Então a gente vai conversar, a gente vai dialogar, vou trazer alguns temas, dados importantes para cada um de nós. E já começamos animados, né? Músicas animadas aí, vamos animar mais? Tá? O tema que eu vou trazer, né, destacando jovem, uma bênção na igreja. Jovem, uma bênção na igreja. Sou natural de Esplendor, foi uma colônia de pomeranos ali para o norte, né, de Itueta, Minas Gerais. E ali a gente cresceu, né, cresceu dentro da igreja, e estava assim naquela época uma dificuldade enorme de pastor, né? Então o pastor de Baixo Guandu atendia lá, e aí então quando foi chamado, o pastor Júlio Ribac para trabalhar lá, e aí tinha gente que estava em instrução já há 5 anos, e a minha mãe, eu posso colocar o Éder lá? Você vai junto. E aí, como muitos não estavam aguentando mais meu tempo de instrução, 5 anos ou mais, porque passava de um para o outro, líderes, pastores e assim por diante, nunca confirmado. E eu fiquei uns 8 meses na instrução, confirmada aí com meus 12 anos. Meu primeiro congresso foi em Guaratina. Entrei no trem Esplendor, 2ª classe, né? Mas não via a hora de chegar no congresso. O menor jovem do congresso era eu, lembro até hoje, fizeram um concurso do menor jovem, era eu. Mas não via a hora de chegar naquele momento. E eu confesso para vocês, todas as vezes, né, que a gente tem a oportunidade de cantar no Hino da Juventude, ter esse momento, a gente lembra aqueles momentos, né, gostosos que a gente tem vivido, é muito especial. Mas como fazer com os jovens de hoje para que possam também viver esse momento gostoso e ter prazer de viver esses momentos gostosos? Como fazer com o jovem de hoje para que ele sinta prazer, não ver a hora de chegar no congresso, não ver a hora de chegar, né, aquele final de semana, ou seja lá quando for a sua juventude? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. E é sobre isso que a gente vai, então, estar conversando um pouquinho. Está mais difícil hoje trabalhar com os jovens do que antigamente? É uma pergunta que nos leva a refletir, é uma pergunta que nos leva realmente a olhar para dentro das nossas bases, nossas congregações, das nossas igrejas, dos nossos jovens. Como está o trabalho hoje lá? Eu estava conversando, né, com alguns, falar desse trabalho aqui. Eu estou simplesmente substituindo o professor Gerson Lima, porque ele que deu, né, sobre os jovens no ano passado, né, lá em Porto Alegre, né, e ele está em viagem no exterior. Teve ontem, ele postou alguma coisa em viagem para a Alemanha, né, e não poderia vir para cá, e me colocaram, né, nessa aí de substituir o professor. É um desafio muito grande, mas a gente vai tentar trazer assim, de forma bem simples e bem concreta, aquilo que a nossa igreja vive hoje, aquilo que a nossa igreja está vivendo, né? E o que nós podemos fazer, né, de forma diferente. Eu quero citar alguns textos da Escritura Sagrada. João 17,15, vamos ler em conjunto? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Outro texto que eu trago, Eclesiastes 11, 9 e 10, que diz: jovem, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade ela dura pouco. O outro texto, Isaías 40, 30, 31, que diz: até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem,
Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E ainda, Salmo 119:9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E ainda esse texto de 1 João que diz: estou lhes escrevendo, jovens, porque vocês venceram o maligno. Eu lhes escrevi, jovens, porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. São textos fantásticos, que nos colocam como filhos de Deus, jovens amados por Deus, jovens que realmente podem fazer a diferença no mundo de hoje e a diferença dentro da igreja, porque Jesus ele veio para fazer a diferença. Se nós olharmos, quando Jesus ele veio, e realmente ali quando ele assume o seu ministério, quantas pessoas não concordavam com nada que Jesus falava e fazia. E muitas vezes o jovem tem atitudes diferentes, mas não deixa de ser cristão. E quantos discordam dos nossos jovens? Não é porque eles perderam a fé, são ações diferentes, atitudes diferentes. E aí, como então lidar com essas tensões dentro da igreja? Como lidar com isso no nosso dia a dia? A igreja precisa ter uma visão realista do jovem, incluindo não apenas seu potencial e virtudes, mas também suas dificuldades. Levar a sério as tensões próprias da juventude, num mundo cada vez mais desafiador para a fé cristã. É um desafio tremendo que a igreja hoje tem. Quantos jovens não casados nós temos aqui? Levante a mão. Não casados, jovens não casados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Num grupo de quase 150, nós temos aqui 18 jovens não casados. Eu trago para vocês, quando a gente fala de jovens, eu trago algumas coisas para vocês, que cada realidade é diferente. Aqui em Vila Velha, eu tenho certeza que a realidade é muito diferente de Santa Maria de Atibaia. Hoje eu trabalho numa paróquia, nós temos hoje 1.320 membros. Estou sozinho nesse trabalho ainda, resgatando algumas coisas que foram perdidas, e junto com uma bela liderança que nós temos lá. Só a congregação 7, por volta de 1.000 membros. E aí na congregação 7, eu pedi o secretário para tirar lá no nosso programa, a gente usa o programa Simpar, jovens entre 15 e 25 anos. Quantos? 219. Entre 15 e 25 anos. Desses 219, eu fiz questão de passar o olho. Tem alguns que eu estava assim, mas qual é esse? Que jovem é esse? São apenas 4 anos e para conhecer todos os membros às vezes leva um bom tempo, mas hoje, se eu ver os meus congregados em qualquer lugar, eu já consigo identificar, esse é da igreja. Mas no início passava perto e uma dificuldade tremenda pelo número de membros. Desses 219 jovens, de 15 a 25 anos, desses aqui, apenas uns 60 a 70 não são casados. Não são casados. Por volta de 170 jovens já estão casados. E um grande problema que estamos enfrentando hoje,
né, que foi falado, a questão do deísmo, né, foi falado no projeto Josué, né, foi dito, onde o jovem, né, foi dito na palestra também, né, da doutora Beatriz, que tudo pode, o importante é ser feliz. Nós temos uma dificuldade muito grande desses jovens aqui, de 170, talvez realmente, se nós fôssemos colocar em casais, isso daria por volta de 80, 85 casais. Desses 80, 85, realmente casados diante da lei, talvez tiraríamos uns 15. Quando a gente descobre, o jovem já está junto com uma outra jovem há 6, 7 meses, já estão juntos, já estão morando juntos. Essa semana eu fiquei sabendo de uma jovem que eu confirmei agora em março, 13 anos, ela já está morando junto com o outro rapaz. Ela já está morando junto. Percebe que o importante muitas vezes é ser feliz, o importante é viver a vida, e isso, a preocupação maior, se realmente, né, a gente sabe o que diz a palavra de Deus, a verdade que nós temos pura, mas ao mesmo tempo a gente vê que hoje estão juntos, amanhã já não estão juntos mais, e aí esse troca. Infelizmente, isso tem acontecido, e eu não sei se é só em Santa Maria, mas é uma preocupação muito grande que nós temos. É uma preocupação tremenda. E aí eu digo para vocês que antes de vir para cá, durante esse tempo de preparo, desde quando o pastor Martinho entrou em contato comigo no início do ano, a gente começou em abril, lá no concílio, e desde quando a gente já vem estudando, a gente vem lendo sobre isso, pesquisando, analisando, eu confesso para vocês que muito tem apertado o meu coração, porque quanto mais eu lia, mais eu me desesperava. Quanto mais eu estudei para trazer isso aqui para vocês, mais desesperado eu estava. Eu falei para alguns aí que eu ia chegar e dizer assim: alguém tem uma receita como trabalhar com o jovem? Fala. Amém? Vamos embora. Porque eu não descobri ainda. Depois no final eu vou dizer isso. Vocês já perceberam que a nossa igreja não é que ela não faz. Nossa igreja tem feito muito pelo jovem. Ela tem feito. E ela faz. Deixamos a desejar, precisamos crescer com toda certeza, né? Com toda certeza. Mas vocês já perceberam que quase sempre o assunto jovem ele volta. O que a igreja está fazendo? O que nós estamos fazendo? Ele volta, mas ninguém faz. O real, muitas vezes, ninguém faz. O que está fazendo? Eu sempre vejo o pastor Silvio, que é responsável pelos jovens aqui, ele posta fotos, os jovens vão na praia e assim por diante, né? E eu perguntei para ele ontem, quantos jovens tem aqui? 120, 130 jovens, ele estava dizendo. Um terço desses, né, realmente participa da juventude. E aí depois eu vou dizer, mas aonde que a gente quer o nosso jovem? Na juventude? Aonde que a gente quer o nosso jovem? Que tipo de trabalho a gente quer fazer com o nosso jovem? É só vê-lo na juventude? Se limita a isso? Eu confesso, se alguém veio aqui para me ouvir como colocar o jovem na juventude, vocês vão então escutar coisas, né? Ou vão se decepcionar, porque não é isso que eu vou falar aqui, né? Não é isso que eu vou dizer aqui. E aí então, né, quando a gente está discutindo, né, esse assunto, pesquisas apontam que a metade dos jovens cristãos deixam de frequentar suas igrejas, a igreja, né, quando chegam na adolescência. Metade. Jesus veio para fazer a diferença, é o que eu citei no início. Ele veio, né, e ele fez a diferença. E que diferença?
E que diferença? E os nossos jovens também, que muitas vezes são diferentes, vivem num mundo diferente. Quando a gente falou, por que antigamente era assim e hoje não é assim? Será que a igreja não vive uma igreja dos nossos pais e está esquecendo de viver a igreja dos filhos? Às vezes a gente, mas era assim, por que hoje não pode ser assim? Por que tem que mudar? Por que tem que ser diferente? E aí a gente começa os questionamentos. A pergunta que temos que fazer, que eu disse antes, onde queremos o nosso jovem? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Onde nós queremos o nosso jovem? E aí eu digo para vocês, desses jovens aqui que são os jovens não casados, que não estão juntos, que temos ali uns 70 por aí, tenho duas jovens aqui participando, nós temos uma que é vice-presidente do departamento, outra é secretária, nós temos ali, por volta, quando faz alguma coisa diferente, volta de 20, 25, 30 jovens. Mas eu fiz uma pesquisa, a gente tem registro lá de Santa Ceia, de todos esses 219 aqui, mesmo os que estão juntos, eles este ano, um ou outro não vieram na igreja, não participaram da Santa Ceia ainda, um ou outro, mas eles estão vindo da igreja, a gente vê eles no culto, eles estão participando. E aí eu volto à conversa com o pastor Silvio, ele disse que nos cultos também, semana, 90, 100 jovens, muitas vezes se vê nos cultos, eles estão participando. Onde nós queremos o nosso jovem? E aí entra muitas vezes a questão que é importante, os departamentos dentro da nossa igreja, foi falado hoje de manhã, esse separar muitas vezes. Tem um fisioterapeuta que ele participa sempre dos cultos lá, e ele estava lá em casa sexta-feira, e eu perguntei assim, quando você era mais jovem, o que você fazia, gostava de ir, participava? Ele olhou para mim e disse, ele não perde um culto, em seus 30 e poucos anos, ele não perde um culto. Toda quarta-feira tem culto à noite, esse é o culto que ele escolheu, o culto que ele vai. Se ele faltar, eu já sinto a diferença. Ele disse, pastor, eu nunca gostei da juventude. Simplesmente, eu nunca gostei de juventude, mas ele não deixou de ir na igreja. Ele não deixou de participar, ele não deixou de estar ali. E de fato, ele está participando. Onde queremos o nosso jovem? Depois a gente pode abrir um pouco isso aí. Um livro que eu me baseei bastante, esse livro aqui, quem puder, compre ele. É fantástico. R$41, você pode na internet para comprar. Tá? O título desse livro, Eles Gostam de Jesus, mas não da igreja. Eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Interessante, quem tiver condição, compre esse livro, adquira esse livro. É fantástico você ver relatos, depoimentos de jovens. Eu trago aí apenas por cima algumas coisas, que diz, a igreja, ela precisa ter uma visão realista do jovem, incluindo não apenas seu potencial e virtudes, mas também suas dificuldades, levar a sério as tensões próprias da juventude no mundo cada vez mais desafiador para a fé cristã. Lá na folhinha que vocês receberam, tem 3 pontos que eu destaco ali, vocês podem depois estar olhando, aqueles pontos onde a gente destaca alguma coisa do livro e relatos que eu vou citar daqui a pouco também, algumas coisas. Não construir simplesmente um tipo de ação que atraia os jovens, pode-se ficar escravo desta ação. Muitas vezes a gente tem que fazer de tudo para trazer o jovem, com toda certeza, mas os leigos, a mesma coisa, não é o meu caso, Por exemplo, toda reunião de leigos lá, nós temos um churrasco após os leigos.
vocês que às vezes eu fico meio receoso, eles estão vindo por quê? Às vezes a gente constrói uma ação, a gente fica escravo daquela ação. Quando não tem churrasco, cara, eu não vou, não tem churrasco. Precisamos tomar muito cuidado disso. Muito, também com o jovem. Às vezes a gente constrói uma ação e quando não se tem mais, a gente perde. E a gente pode perder o foco. Construir ações que façam que os jovens tenham o prazer da palavra de Deus. Lembra que eu disse ações agora? Que ele tenha prazer na palavra de Deus. Nós não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos perder qual o nosso objetivo, o que nós realmente queremos com o nosso jovem. Não apenas conhecer e entender a palavra de Deus, mas também a experimentar quão correta, quão doce, quão amável, quão poderosa, quão confortadora é a palavra de Deus. É sabedoria acima de toda sabedoria. Quando a gente consegue levar o jovem a ter essa realidade da sua vida, da palavra de Deus, aí nós voltamos lá naquela pergunta: o que nós queremos do nosso jovem? Que ele apenas venha na igreja? Mas a igreja, nós podemos dizer, é isso aqui do tempo dele. E aonde ele passa o restante da sua vida? Do seu dia a dia. Então, quando nós realmente conseguimos fazer com que os jovens, as pessoas experimentem a palavra de Deus e vir com doce, amável, poderosa, confortadora, pode ter a certeza que essa mudança ela vai acontecer aonde o jovem está. Aonde ele estiver, realmente ali nós podemos ter a certeza de uma vivência cristã. Para atingir os jovens hoje, a igreja precisa achar um meio de ajudá-los a navegar em meio à luta. Esta batalha precisa ser respeitada, até mesmo valorizada como parte da experiência cristã e não ser rejeitada, ignorada ou mesmo resolvida. O ensino luterano é muito próprio para lidar com o contexto de luta. Isso aqui são palavras, até que eu tirei do artigo do professor Gerson, ele cita isso aqui, achei muito interessante isso aqui. Que o jovem ele tem as suas tensões, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E aí, colocar para os jovens, ou para a igreja, ou para aqueles que cuidam das tensões do jovem. E o nosso ensino é fantástico, a tensão da vida, aqueles momentos difíceis que a gente passa. O ensino luterano é muito confortador. Nós temos algo que não é querer ser melhor do que outras igrejas e religiões, mas nós temos algo que é a palavra de Deus, que é pura, verdadeira. Essa palavra tão sublime que a igreja luterana prega e anuncia, fazendo com que realmente chegue lá naqueles corações. Nós não podemos perder isso de forma, não perder nossa identidade, que é a pureza do Evangelho. A pureza do Evangelho. Kimball, nesse livro aqui, Dan Kimball, eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Ele cita lá no meio uma frase que eu achei muito interessante: não se pode ignorar o elefante que está na sala. Não se pode ignorar o elefante que está na sala. Às vezes, a gente é algo tão ali, e a gente parece que não quer ver, não sei. Passa perto, passa ao lado, mas não quer ver. E é uma realidade que precisamos abrir os nossos olhos. Os jovens de hoje são influenciados de forma significativa por grandes mudanças sociais, espirituais e tecnológicas. Hoje, a gente vê como dificilmente, esses dias eu fiz um levantamento, eu tenho uma turma de instrução de 29 alunos, vou confirmar agora no início do ano, de 29, 24 tinham celular, 24. Somente aqueles mais simplesinhos lá, onde eles moram não tem sinal do telefone, mas 24 tinham telefone. 24. E eu disse: olha, por que a gente não fez um grupo ainda? Um grupo aqui, para mim, olha, a lição de vocês é essa, eu vou abordar esse tema aqui na instrução, dar uma olhada, motivando, incentivando. E aí, quando a gente vê, o tempo passa.
né? O tempo passa. A minha diretoria sabe lá da minha angústia, desse trabalho, muitas vezes, que a gente dá tiro para tudo quanto é lado, onde acertar está bom, mas não tem aquela dedicação naquela área, de forma específica, poder acompanhar e realmente estar de perto. E aí eu estava conversando bastante com o pastor Regal, onde esse treinamento de líderes é fantástico dentro da igreja. Treinar pessoas, ajudar. Depois eu vou falar no final um pouquinho disso aqui, algumas experiências que eu levantei de igrejas em Santa Maria de Itibá, como elas fazem esse trabalho com o jovem, tá? Consequentemente, as igrejas não estão preparadas para lidar com a nova normalidade, né? Não sei se é normal ou não, mas a igreja não está preparada muitas vezes para isso. Em vez disso, os líderes da igreja estão trabalhando de maneira despercebida com os jovens. Não se dão conta que o mundo dos jovens está mudando de maneira rápida e significativa. E como quem tem filho jovem em casa sabe disso. Sabe, eu tenho um de 15 anos e a gente vê como que o mundo deles muitas vezes muda, cada dia algo diferente. E a gente muitas vezes olha lá atrás ainda, mas meu tempo era assim, por que você tem que fazer assim? Mas nunca a gente pode deixar de repassar os verdadeiros valores, Para vocês terem ideia, eu não quero dizer para os pais, foi falado para os pais, não é o objetivo entrar nesse assunto, mas em Santa Maria de Itibá, quando as meninas confirmam, os pais dão para ela uma cama de casal e para o menino uma moto. É verdade. Os pais fazem isso. Não todos, não vou generalizar, não são todos. Eu não fiz isso com meu filho quando ele confirmou. Eu sei de outros que não fazem isso também. Eu sei de outros que não fazem. Mas assim, essa cultura lá, ela é muito forte. É muito forte. São realidades assim diferentes que a gente enfrenta em tantos e tantos lugares. E um desafio muito, muito grande. Instrução de confirmando, sempre foi falado alguma coisa, mas o jovem sai daquele momento de instrução de confirmandos. Muitas vezes se resume a um ambiente de memorização e aprendizado intelectual, perdendo-se o sentido de um guia para a vida toda que o catecismo realmente propõe. Não é isso que eu falo dos meus confirmandos constantemente. Inclusive eu estou fazendo um trabalho, a gente estava fazendo, começamos agora, a gente já mudou, depois eu vou falar qual o projeto do ano que vem, onde a cada 15 dias a gente fazia isso. Eu tenho duas turmas, uma de 29 e a outra de 16, da sede, onde a cada 15 dias a gente não fazia a instrução em si, eu passava o tema, a gente fazia juventude mirim com eles, ali só com eles mesmo, a juventude mirim, para que eles possam realmente pegar o gosto por aquilo. Pegar o gosto e ter vontade depois de continuar esse trabalho dentro da igreja. Tá? Conselhos do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Esse é um dos textos para este final de semana. Esse texto aqui é fantástico, segunda carta de Paulo a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Olhar para Jesus e ver que na cruz de sofrimento Deus se revela mais claramente a nós. E aqui eu me refiro muitas vezes às tensões, às dificuldades do jovem. Timóteo, um jovem pastor, esses dias eu estava lendo, Timóteo provavelmente tinha pela cultura da época, seus 30, 32 anos, acredito por aí, era a idade de Timóteo, era jovem, considerado pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava alertando ele das dificuldades que ele iria passar por anunciar a palavra de Deus, por viver a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz para ele: Timóteo, lembra de Jesus?
Lembra o que Jesus fez por você? Lembra o que Jesus passou por você? Lembra o que Jesus faz por você? Lembra, não esqueça. E é interessante que diz ali, né, de Jesus, o ressuscitado, mostra que Jesus é Deus, descendente de Davi, o Jesus homem que veio, se colocou junto de nós, o Jesus que se coloca junto de nós, aquele que está perto de nós, né? Mostra as duas naturezas aqui de Cristo, né? Como Deus, como homem que se coloca, o poderoso de nos livrar das tentações, das dificuldades, mas aquele também que ao mesmo tempo está ali para nos amparar, nos carregar nos seus braços, nos conduzir e nos levar, né, numa vida de perdão, vida e salvação eterna. É preciso que a igreja abrace esse aprendizado em sua vida como povo de Deus. Isso pode significar sacrificar nossos confortos temporários por causa do perdido. Certamente significa entrar na luta e sofrimento dos jovens que precisam do Evangelho. Então, quando Paulo fala para Timóteo, olha, você vai sofrer, mas lembra-te de Jesus. Não esqueça que Jesus nunca era na tua vida. Lembra que Ele está contigo, assim Ele prometeu. E aí, né, nós vemos que se nós queremos realmente fazer um trabalho de perto com os nossos jovens, precisa-se de sacrifício. Precisa-se de sacrifício. E muitas vezes sofrimentos. Que tipo de sofrimento? Muitas vezes, né? Que tipo de sofrimento? Às vezes decepções que a gente passa. Mas eu gosto muito da parábola, né, da ovelha perdida. Muitas vezes o pastor, ele não tem só aquela ovelha cheirosinha que está pertinho, aquela que obedece, não. O pastor de ovelhas, ele também muitas vezes tem que sair ao encontro daquela ovelha que pulou a cerca, aquela ovelha que caiu no buraco, está machucada. Aquela ovelha que, machucada, né, ela se suja, e o pastor tem que jogar aquela ovelha suja, fedida muitas vezes nas costas, e levar de volta. E é isso. Esse é o trabalho da igreja, porque nós sabemos que o mundo está aí, e o mundo oferece um mundaréu de coisas para os nossos jovens. Eu estava dizendo, né, com esse fisioterapeuta que ele estava conversando, ele perguntou como eu tratava, muitas vezes na igreja, dificuldades, quando enfrentava, muitas vezes, né, com adultério, alcoolismo, muitas vezes que é forte, drogas. Eu disse para ele, olha, seria muito fácil, né, eu lavar minhas mãos e disse, olha, se você não mudar, você está fora da igreja. Seria muito fácil, é um problema menos, não é verdade? O jovem que não quer nada com nada, é um problema menos, vai para lá. Mas esse não é o nosso trabalho, não é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para ir ao encontro desse, talvez o pior deles. Nós fomos chamados por Deus para esta obra. E aí nós precisamos lembrar de Jesus, que Ele está com a gente, Ele está com a igreja, e Ele quer estar com o jovem também. Ele quer estar com o jovem. Na frase de Lutero, gosto muitas vezes de olhar algumas frases de Lutero, né? Essa frase, a igreja sempre esteve em sua melhor forma quando provou viver com as pessoas mais pecaminosas, pois ao carregar os fardos delas, seu amor veio a revelar em seu mais dourado brilho. E aí, quando a gente olha isso, né, dentro da igreja, fantástico, né? Quando a gente realmente vai ao encontro, a gente abraça, quando realmente a gente sabe que ali tem pessoas pecadoras, jovens pecadores, e coisas que a gente nunca imaginava que um jovem iria fazer, ele faz. Mas é para esses que Deus tem nos chamado, também para esses. A IOB durante anos vem remando sobre o trabalho com os jovens. Eu sou o conselheiro distritão, que vem faz 8 anos que eu já sou conselheiro, 4 anos anterior era vice-conselheiro, então estou lá no Distrito Espírito Santo Sul,
já desde 2002, seus 14 anos, né, que eu estou no Distrito Espírito Santo Sul. Olha, eu confesso para vocês, de 3 conselhos distritais por ano, 4 a gente falava dos jovens, 4. O que fazer, o que fazer, o que fazer. Toda reunião de pastor, praticamente, a gente tem 3 por ano, os pastores, e os nossos jovens, os nossos jovens, os nossos jovens. Sempre falando. E a igreja, ela vem falando muito, mas a gente vê que cada dia mais ela está se despertando para isso. Simples fato de a gente ter um fórum como este, né, isso é o despertar da igreja. Esse é o despertar de cada um que foi chamado por Cristo para o servir. Fazer um trabalho de pesquisa sobre os jovens da igreja, lembrar que as realidades são diferentes de cidade para cidade. Faça um trabalho na igreja de pesquisa, trazendo agora mais para a prática. Tá? Faça um levantamento. Quantos jovens tem na igreja? Provavelmente as congregações, paróquias que têm seu cadastro, né? Você vai ter o telefone, você vai ter o e-mail de cada jovem. Né? Faça um levantamento desses jovens. Quantos nós temos? Quantos nós estamos atingindo? Olha, já temos 6 meses este ano. Por que esse jovem ainda não veio na igreja? O que está acontecendo? Vamos ao encontro. O que nós podemos fazer por ele? Faça levantamento. São coisas que vão muitas vezes passando e a gente esquece. Hoje, né, a gente faz um trabalho, digo assim, em Santa Maria, meio que superficial, aquele apagar fogo, né, por enquanto. Que vem já a ideia do estagiário, pastor, né, a gente está nesse projeto bem bom lá. E muitas vezes eu não entro lá no cadastro da igreja, membros que ainda não vieram na Santa Ceia. E aí eu ligo para eles: olha, está acontecendo, posso ir na tua casa? E quão bom quando a gente faz isso, a pessoa se sente amada. A igreja se preocupa comigo, ela se preocupa comigo. Mas né, a gente vê que é um trabalho em conjunto, não apenas pastor, mas nós temos líderes capacitados. E falar em líderes, não sei se eu coloquei esse ponto aqui. Isso aqui. Por que não procurar exemplos de como outras igrejas atraem os jovens e retêm o que é bom? Por que não? Em Santa Maria tem uma igreja Batista Renovada. É uma igreja que faz um trabalho muito bonito com os jovens lá. Eles têm atraído até alguns jovens da nossa igreja. Faz um trabalho muito bonito, muito bonito. E aí eu tenho contato com um treinador de futebol do meu filho, que é da igreja Batista Renovada, e disse: quem faz o trabalho com os jovens? Ele me passou o telefone. O rapaz que faz o trabalho com os jovens, né, ele trabalha no grupo de operações, a GAL é grupo de ações operacionais, né? Então ele trabalha na GAL, aqui lá em Santa Maria. E sabe o compromisso dessas pessoas, né? Compromisso. E é ele e a esposa que é responsável pelos jovens. Aí eu, conversando com ele, né, fui ao encontro dele e disse: mas o que você faz? Que tipo de trabalho você faz? E o pastor, ele fica onde? Fez vários questionamentos para ele. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que realmente é ele que lidera. A esposa são os olhos dele. Olha, aquela menina ali deu um abraço diferente de você, né? Então são os olhos dele, né? Ele diz assim, ele alerta ele, né? Porque no meio do jovem, às vezes, né? São situações do dia a dia, mas ele faz esse trabalho. Eu falei: mas como é que você trabalha? O pastor, ele vai uma vez por... Eles têm, não sei se é juventude, mas pelo que eu entendi, um culto todo sábado à noite, de 70 a 80 jovens, né, que eles têm lá. Não é tão grande a igreja batista, mas todo sábado, né, 70 jovens, eles têm um culto deles. Esses dias atrás trouxeram uma cantora famosa aí, famosa no Brasil, gospel, trouxeram lá para os jovens.
Fizeram lá o momento deles, a igreja tem investido, trazendo coisa diferente. E aí, como que ele trabalha? Ele tem os seus pilares, né? Ele olha dentro daqueles 70, quem tem capacidade de liderar, quem sobressai. E aí, então, eles pegam aqueles 10 ou 15 e faz um treinamento com eles de 3 meses, com esses líderes, semanalmente. Semanalmente faz um treinamento com eles. E aí então, esses líderes, cada um fica responsável por 5 ou 6 jovens, cada líder, como se fosse apadrinhar na nossa igreja. Cada líder fica responsável por 5 ou 6 jovens. E aí o jovem tem as suas tensões, e ele diz que uma das grandes dificuldades lá é com respeito à sexualidade, que eu já falei, né, na cama de casal, assim por diante, em Santa Maria. Então o jovem está com aquela dificuldade, aí ele vem para o líder vai ao pastor, o pastor só interfere em casos extremos, mas senão nem chega ao pastor, E aí aquele jovem líder, quando ele tem essas dificuldades em algum do seu grupo, ele vai fazer um aprofundamento, um estudo com alguém que eles têm lá para dar esse estudo ao pastor, alguém, como tratar aquela ação em relação ao sexo com aquele jovem. Aí é específico aquela ação daquele líder, daquele pilar. Eu achei interessante esse trabalho. E era um trabalho que eu estava conversando, né, com a vice-presidente dos jovens aqui, que eu estava falando, quando o ano que vem, né, a grande dificuldade, muitas vezes, não sei se em outras paróquias, a gente tem um jovem que não vai, os não vão e tudo bem, mas a gente tem aquele recém-casado, ele não entra nem nos leigos, nem nas servas, ele fica neutro, né? Ele fica neutro, ele não participa de nenhum, está mostrando lá, somos nós, né? Ele fica neutro. Então a ideia, ano que vem, até antes de conversar com esse líder lá da Igreja Batista, a ideia então é nós levantarmos líderes, casais da nossa paróquia, pelo menos uns 30 casais mais novos, treinar esses casais e distribuir para cada casal por volta de 5 a 6 jovens. Esses são de vocês. Porque aí eu estaria também envolvendo os casais novos, que não estão nem na serva nem nos leitos. Seria um envolvimento também dos casais mais novos. Esse é um projeto nosso de perto para o ano que vem. É um projeto de perto que a gente vai fazer e já está, né, decidido a gente fazer. Porque aí o envolvimento é maior. Se eu tenho 30 casais, são 60 pessoas. Se cada casal ficar com 6 jovens e ele conseguir trazer pelo menos 3, a metade, por exemplo, né? 3 vezes 3 são 90 jovens. 90 com 60 pessoas que nós teríamos a oportunidade de estar em pequenos grupos, mas anunciando e fazendo com que a palavra firme naqueles corações, anunciando a eles a palavra de Deus. Então esse é um dos projetos em questão aí, prática para vocês. E aí, irmãos e irmãs, investir e orar. Orar. Não deixe de orar pelos jovens. Coloque diante de Deus, peça a Deus sabedoria. Orar pelos nossos jovens. Investir. Se tem que ser feito alguma coisa, sem investimento. Eu não falo aqui só em dinheiro, não. Investir tempo. Tem que investir. E aí, para investir, porque a maioria aqui são líderes de igrejas. Se vocês estão aqui, porque vocês são líderes. Vocês, líderes, né, financeiramente, vocês não ganham nada. Sei disso. Mas para o reino de Deus, vocês não sabem o quanto se ganha. Invista o tempo de vocês nesse trabalho. Invista, não deixe de investir.
E ore muito, muito, muito pelos nossos jovens. Coloque eles diante da oração. Cada um. Se você sabe o nome dos jovens da tua igreja, ora um por um. Coloque diante de Deus. Coloque diante do Senhor. E nós sabemos que Deus não vai nos deixar sozinhos nesta obra que é dele. Somos apenas seus instrumentos. Nunca esqueçamos, jovem, uma bênção na igreja. Tá? Muito obrigado, né? E um grande abraço a todos vocês. Bom?